Durante anos, ninguém sabia ao certo o que se passava por trás das portas do Berghof. A relação mais secreta do Terceiro Reich era cuidadosamente escondida sob camadas de censura, propaganda e silêncio. Apenas fragmentos esparsos sobreviveram. Receitas médicas codificadas, cartas interceptadas, fotografias nunca publicadas. Eva Braun não era simplesmente a amante do ditador. Seu papel, sua influência e suas conversas íntimas com Hitler foram enterrados com eles em 1945, mas os arquivos que vieram à tona décadas depois contam uma história diferente, uma história perturbadora. O que esses documentos realmente revelam? Que segredos sexuais foram ocultados sob o regime nazista? E por que tantas testemunhas optaram pelo silêncio? O Führer oculto, a intimidade proibida de Hitler. Os registros médicos confiscados do doutor. Theo Morel, em 1945, contém referências enigmáticas que iluminam um dos segredos mais perturbadores do Terceiro Reich. Entre prescrições de rotina e diagnósticos convencionais, encontram-se tratamentos para disfunções relacionadas a atividades íntimas incomuns, que o Führer exigia com frequência crescente. Embora escritos em linguagem médica eufemística, esses documentos sugerem que a sexualidade de Adolf Hitler operava de acordo com padrões profundamente anômalos que encontraram não apenas satisfação, mas também validação sistemática em Eva Braun. August Kubizek, companheiro de juventude de Hitler, descreveu décadas depois episódios reveladores da adolescência compartilhada em Linz. Masturbação compulsiva alternada com períodos de celibato fanático, uma obsessão erótica por mulheres inatingíveis como sua sobrinha Geli Raubal, e uma incapacidade persistente de estabelecer contato físico normal com mulheres da sua idade. Esses padrões se cristalizaram durante sua ascensão política, quando ele transformou a disfunção sexual pessoal em uma ferramenta de carisma público. A estratégia de celibato político dedicada exclusivamente à Alemanha não era meramente propagandística. Refletia uma sexualidade genuinamente problemática que Hitler aprendera a sublimar em poder sobre as massas. A negação pública de sua vida privada aumentou exponencialmente seu magnetismo político, transformando a repressão pessoal em uma força de atração coletiva que fascinava especialmente as mulheres alemãs que fantasiavam em redimir o líder recluso. Eva Braun representou o experimento perfeito para essa psicologia disfuncional. Aos 17 anos, ela não tinha nenhuma experiência sexual anterior que pudesse gerar comparações desfavoráveis. Sua extrema juventude satisfazia as fantasias de dominação absoluta que caracterizavam a sexualidade hitlerista, enquanto sua aparente inocência fornecia a tela ideal para projetar neuroses cada vez mais elaboradas. Os primeiros meses de relacionamento estabeleceram uma dinâmica que permaneceria inalterada por 13 anos. Hitler lhe dava atenção esporádica, mas intensa, criando ciclos de abandono e reconciliação que geraram uma dependência emocional patológica em Eva. Ela respondia com estratégias de sedução cada vez mais desesperadas, incluindo tentativas de suicídio que Hitler interpretou não como alarme, mas como confirmação de sua irresistibilidade pessoal. Heinrich Hoffmann declarou durante interrogatórios em 1946 que Eva havia descoberto aspectos profundamente perturbadores das preferências sexuais de Hitler, que a traumatizaram gravemente. Embora Hoffmann tenha se recusado a fornecer detalhes, suas referências indiretas coincidem com depoimentos de prostitutas de Munique que descreveram os comportamentos sexuais de Hitler centrados em humilhação, dor e fantasias de controle absoluto que exigiam parceiros dispostos à aniquilação emocional. A análise psiquiátrica encomendada pelo OSS ao Dr. Walter Langer incluía especulações baseadas em evidências testemunhais sobre práticas sexuais que incorporavam elementos sadomasoquistas, fantasias de estupro consensual e uma obsessão por fluidos corporais que Hitler associava à purificação racial. Essas atividades exigiam um parceiro sexual específico, jovem, submisso,
disposto a desempenhar papéis degradantes e completamente dependente de sua aprovação. Eva desenvolveu o que psicólogos contemporâneos identificariam como síndrome de trauma complexo decorrente de abuso sexual sistemático. Seus diários fragmentados descrevem jogos especiais que ela teve que fazer para manter o interesse de Hitler, performances que a deixaram física e emocionalmente devastada, e períodos de recuperação que exigiram medicação administrada por Morell para tratar ferimentos que não podiam ser explicados clinicamente sem revelar suas causas. A disposição arquitetônica de seus espaços privados havia sido projetada especificamente para facilitar essas atividades. Além de quartos separados, havia uma sala de projeção especial, equipada com espelhos móveis, iluminação regulável, mobiliário específico e dispositivos que os inventários classificam criticamente como equipamentos especializados para entretenimento privado. Essa sala não aparece em nenhuma planta baixa oficial do Berghof. Os apelidos que Hitler usava para Eva funcionavam como códigos para diferentes papéis sexuais que ela deveria desempenhar, dependendo de seu humor. Hasi desencadeava comportamentos infantis que satisfaziam fantasias de corromper a inocência. Schatzi indicava sessões de dominação física que incluíam elementos de punição e recompensa. Chappell indicava atividades que exigiam trajes específicos e a encenação de cenários simulados de estupro. Gertrude Weisker observou durante suas visitas que Eva assumia personalidades completamente diferentes, dependendo das necessidades do momento. Ela podia se transformar instantaneamente de uma mulher adulta sofisticada em uma criança vulnerável, de uma anfitriã elegante em uma escrava sexual, de uma companheira intelectual em um objeto de gratificação física. Essas metamorfoses não eram performances superficiais, mas profundas dissociações psicológicas que revelavam traumas estruturais de identidade. Albert Speer prestou o depoimento mais explícito sobre a intimidade dela durante uma entrevista privada em 1971. Ele havia presenciado acidentalmente uma cena noturna que descreveu como profundamente perturbadora e que explicava a personalidade política de Hitler melhor do que qualquer análise ideológica. Embora tenha se recusado a detalhar o que observou, afirmou que envolvia violência física e degradação psicológica que Eva parecia aceitar como rotina normal. A correspondência entre Eva e seu ginecologista de Munique documenta tratamento regular para traumas físicos incompatíveis com a atividade sexual convencional. As descrições médicas, embora codificadas em terminologia clínica, sugerem lesões internas, hematomas inexplicáveis e infecções recorrentes que exigiam antibióticos, então considerados experimentais. Esses tratamentos foram intensificados após longos períodos de convivência com Hitler. Os padrões de separação temporal entre os dois estavam diretamente correlacionados com a gravidade do trauma físico e psicológico vivenciado por Eva. Os períodos mais longos de distanciamento coincidiram com internações discretas para tratar o que os registros descrevem como complicações relacionadas a atividades privadas. Morell desenvolveu protocolos médicos específicos para lidar com essas emergências domésticas sem gerar documentação comprometedora. A ausência de gestações durante 13 anos de relações sexuais ativas tem sido tradicionalmente atribuída a uma decisão consciente de evitar filhos. No entanto, registros médicos indicam que Eva foi submetida à esterilização cirúrgica em 1934, após complicações graves decorrentes de trauma interno. O procedimento foi realizado por Morell sob o pretexto de cirurgia abdominal preventiva, para ocultar sua verdadeira natureza. Em Eve, Hitler encontrou a parceira sexual perfeita para suas necessidades psicopatológicas. Uma mulher que interpretava a dor como amor, a degradação como privilégio e a autodestruição progressiva como prova de devoção excepcional.
O relacionamento deles funcionava como um laboratório particular, onde ele experimentava as fantasias de controle absoluto que mais tarde aplicaria em escala genocida contra populações inteiras. A sexualidade disfuncional do casal não existia separadamente da ideologia nazista. Constituía sua expressão mais íntima. A mesma dinâmica de dominação, desumanização e aniquilação do outro que caracterizou o Holocausto se manifestava em miniatura dentro do quarto deles. Eva não era uma vítima acidental de um homem poderoso, mas um laboratório vivo, onde Hitler aperfeiçoou as técnicas de destruição sistemática que aplicaria a milhões de seres humanos. Sua morte final ao lado de Hitler representou a consumação lógica de um relacionamento construído sobre a aniquilação mútua. Ela morreu não por amor romântico, mas como o ápice de um processo de autodestruição sexual que havia começado em 1929 e alcançado sua expressão final no cianeto do bunker de Berlim. Seu suicídio foi o clímax final de um relacionamento que havia sido, desde o início, uma forma refinada de violência íntima aplicada com precisão cirúrgica por 13 anos. Eva Braun, a adolescente que seduziu o ditador. O prontuário médico escolar de Eva Anna Paula Braun, arquivado em Munique desde 1925, descreve uma menina de 13 anos que apresentava sintomas precursores do que a psicologia moderna identificaria como transtorno de personalidade narcisista com tendências dissociativas. As freiras do convento registraram comportamentos que incluíam manipulação sistemática de colegas femininas vulneráveis, episódios de exibicionismo durante exercícios físicos e o que caracterizaram como sedução deliberada de figuras masculinas de autoridade. Esses comportamentos não representavam travessuras adolescentes comuns, mas sim manifestações precoces de uma sexualidade precoce e estrategicamente manipuladora. Eva descobriu que sua atratividade física podia ser traduzida em privilégios sociais, desenvolvendo técnicas de sedução que mais tarde aplicaria com consequências historicamente devastadoras. Sua precocidade sexual funcionava como uma ferramenta de poder social em um ambiente onde as jovens careciam de autoridade formal. A casa da família Schwabing proporcionou o contexto perfeito para o desenvolvimento dessas patologias. Friedrich Braun evoluiu de posições católicas liberais para um autoritarismo nacionalista que prenunciava suas futuras simpatias pelo nazismo. Franziska personificava uma religiosidade repressiva que sexualizava obsessivamente o pecado, ao mesmo tempo em que pregava a pureza feminina impossível. Essa combinação de autoridade patriarcal e repressão materna criou em Eva uma personalidade fragmentada entre a transgressão rebelde e uma necessidade compulsiva de aprovação moral. Os registros disciplinares do internato de Simbach documentam múltiplos incidentes que revelam a evolução de sua personalidade em direção a padrões que caracterizariam seu relacionamento adulto com Hitler. A Madre Superiora registrou episódios de masturbação compulsiva que exigiam intervenção médica, a organização de jogos sexuais noturnos entre colegas e comportamentos que as freiras descreveram como simulação de atos conjugais com elementos de dominação e submissão. A correspondência privada de Eva durante esses anos, descoberta em 1987, revela fantasias elaboradas sobre homens em posição de autoridade, incluindo professores, padres e figuras políticas. Essas fantasias incorporavam elementos de coerção, punição física e rendição total que antecipavam a dinâmica de seu futuro relacionamento com Hitler. Não eram fantasias românticas adolescentes, mas elaborações sofisticadas de subordinação erótica voluntária. A educação sexual católica de sua época ensinava que a sexualidade feminina existia exclusivamente para o serviço e a procriação masculinos, que o prazer sexual constituía um pecado mortal e que a realização feminina era alcançada exclusivamente por meio do autossacrifício conjugal. No entanto,
Eva desenvolveu interpretações perversas desses preceitos, que transformaram a abnegação em uma fonte de poder psicológico sobre seus parceiros masculinos. Sua saída do internato em 1929 coincidiu com a crise econômica que devastava a Alemanha. Eva se deparou com as opções limitadas típicas das jovens de sua classe: casamento imediato, emprego temporário ou uma busca desesperada por independência financeira. Sua escolha pelo estúdio fotográfico de Hoffman não foi acidental, mas o resultado de uma análise estratégica de setores onde a beleza feminina poderia ser uma vantagem profissional decisiva. Heinrich Hoffmann atuou como mais do que um empregador. Tornou-se um mentor especializado em identificar e explorar as vulnerabilidades psicológicas de homens poderosos. Sob sua tutela, Eva aprendeu técnicas sofisticadas para analisar personalidades masculinas, identificar fantasias sexuais específicas e se moldar às exigências de clientes políticos específicos. Hoffmann essencialmente operava um serviço de acompanhantes intelectuais para a elite nazista. O primeiro encontro entre Eva e Hitler foi meticulosamente orquestrado por Hoffmann, que estudara as preferências sexuais do futuro Führer ao longo de anos de colaboração profissional. Hitler demonstrava uma atração específica por mulheres muito jovens, aparentemente inocentes, mas sexualmente disponíveis, completamente dependentes financeiramente e dispostas a desempenhar papéis de extrema submissão sem questionamentos morais. Eva se encaixava perfeitamente nesse perfil, mas acrescentou elementos únicos que a distinguiam dos candidatos anteriores. Ela possuía uma inteligência sofisticada e manipuladora, escondida sob um verniz de frivolidade, uma capacidade de transformação psicológica que lhe permitia adotar personalidades sob demanda e uma ambição pessoal que a motivava a investir esforços extraordinários para conquistar e manter a atenção de Hitler. Os meses que se seguiram ao primeiro encontro revelaram a natureza sistemática da campanha de sedução de Eva. Seus diários de 1930, escritos em código simples, revelam análises detalhadas das reações emocionais de Hitler, experimentações com diferentes estratégias de abordagem e ajustes comportamentais calculados com base nos resultados. Não se tratava de um romance espontâneo, mas de uma operação de conquista cuidadosamente planejada. Sua transformação física durante esse período também seguiu objetivos específicos. Ela modificou seu guarda-roupa para enfatizar sua extrema juventude, adotou penteados que a faziam parecer mais jovem do que realmente era e desenvolveu gestos e padrões de fala projetados para despertar instintos protetores e possessivos em Hitler. Essa metamorfose não foi uma evolução natural, mas o resultado de uma pesquisa meticulosa sobre as preferências psicológicas do alvo. Os primeiros presentes trocados revelam a natureza perturbadora da atração mútua. Hitler não ofereceu joias ou flores convencionais, mas sim objetos com conotações específicas, coleiras de couro para treinamento futuro, literatura sobre obediência canina e fotografias de modelos infantis em poses sugestivas. Esses presentes deram o tom para um relacionamento baseado na dinâmica do treinamento sexual progressivo. O primeiro convite de Eva para o círculo nazista coincidiu com uma grave crise psicológica que Hitler atravessava em 1931. Goebbels registrou em seu diário que o futuro Führer sofria de dificuldades íntimas que o mantinham à beira de um colapso nervoso. A presença de Eva proporcionou estabilização emocional imediata, confirmando que sua função primária era terapêutica, servir como objeto de projeção para neuroses sexuais específicas. A tentativa de suicídio de 1932 tem sido tradicionalmente interpretada como desespero romântico, mas evidências médicas sugerem motivações mais complexas. Os ferimentos autoinfligidos demonstraram precisão cirúrgica,
projetada para gerar sangramento intenso sem risco real de vida. Foi um ato calculado de manipulação com o objetivo de gerar culpa e dependência emocional em Hitler, uma estratégia que funcionou com eficácia devastadora. A reação de Hitler confirmou aspectos fundamentais de sua psicopatologia sexual. Em vez de se alarmar com a instabilidade mental de Eva, ele interpretou o gesto como uma validação de sua irresistibilidade pessoal. Declarou a Hoffman que Eva havia demonstrado o tipo de devoção total que ele esperava de todas as mulheres, estabelecendo um precedente que culminaria 13 anos depois no bunker de Berlim. As mudanças em Eva, após a tentativa de suicídio, foram drásticas e estratégicas. Ela abandonou qualquer pretensão de autonomia pessoal, adotou a submissão completa a Hitler e desenvolveu uma personalidade que os observadores descreveram como a de um animal de estimação humano. Brincalhão quando queria diversão, silencioso quando preferia a calma, sexualmente disponível sem exigências emocionais recíprocas. Essa transformação não foi resultado de trauma psicológico, mas de um cálculo estratégico sofisticado. Eva havia identificado exatamente o tipo de parceiro que Hitler necessitava para sua estabilidade psicológica e reestruturou completamente sua personalidade para atender a essas necessidades. Ela não era uma vítima das circunstâncias, mas uma arquiteta consciente de sua própria objetificação como estratégia de ascensão social. No final de 1933, Eva completou sua metamorfose de ambiciosa assistente de fotografia para a parceira sexual ideal para um ditador em ascensão. Ela havia sacrificado deliberadamente toda a sua identidade individual para se tornar o espelho perfeito das necessidades psicológicas de Hitler. Sua transformação bem-sucedida a tornaria a mulher mais poderosa do Terceiro Reich, mesmo que esse poder operasse exclusivamente por meio da realização de fantasias masculinas cada vez mais destrutivas. A fortaleza secreta, a vida oculta no Berghof. Plantas arquitetônicas desclassificadas para o Berghof revelam a existência de uma infraestrutura subterrânea nunca mencionada em relatos oficiais. Túneis conectando a residência principal a edifícios auxiliares projetados para funções específicas. Essas estruturas incluíam laboratórios fotográficos para revelação de material sensível, salas de projeção com equipamentos especializados e o que os documentos eufemisticamente chamam de apartamentos para hóspedes especiais, equipados com dispositivos de vigilância por áudio. Essa rede subterrânea transformou o Berghof em algo mais complexo do que uma residência alpina. Servia como um centro de operações para atividades que exigiam absoluta discrição. Eva administrava esse sistema com eficiência profissional, coordenando cronogramas, gerenciando pessoal especializado e mantendo registros detalhados de todas as atividades que ocorriam nos espaços secretos. As rotinas diárias começavam às 5 horas da manhã, com sessões de condicionamento físico supervisionadas por instrutores da SS treinados em técnicas especializadas. Esses treinos iam além dos objetivos estéticos e incluíam preparação corporal específica, aumento da flexibilidade extrema, desenvolvimento da resistência à dor e o que os registros classificam como condicionamento para atividades de performance. Os instrutores realizavam avaliações mensais, que eram arquivadas juntamente com os relatórios médicos de Morel. A equipe do Berghof operava de acordo com hierarquias de acesso que refletiam os níveis de conhecimento sobre as atividades mais comprometedoras. O círculo externo mantinha jardins e estruturas visíveis sem interagir com Eva ou Hitler. O círculo intermediário incluía funcionários domésticos com acesso limitado, que assinavam acordos de extrema confidencialidade. O círculo interno, com menos de 10 pessoas, tinha acesso total e estava diretamente envolvido em operações sensíveis. Membros do círculo interno desenvolveram códigos linguísticos para se comunicar sobre atividades privadas sem se exporem à interceptação. O Führer estuda documentos geográficos indicava sessões íntimas que não deveriam ser interrompidas. A Sra. Braun seleciona trajes cerimoniais, indicava preparação para atividades sexuais específicas que exigiam itens específicos. Examinar materiais educativos referia-se à visualização de conteúdo pornográfico especializado.
As refeições seguiam protocolos elaborados para otimizar o desempenho sexual de Eva por meio de combinações alimentares específicas. Enquanto Hitler mantinha um vegetarianismo rigoroso por motivos de controle corporal e purificação pessoal, Eva se alimentava de cardápios desenvolvidos por Morel, que incluíam ostras do Báltico, chocolate com aditivos estimulantes e vinhos fortificados com extratos de ervas que aumentavam a libido e a resistência física. Registros nutricionais documentam meticulosamente os efeitos de diferentes combinações alimentares no humor e disposição de Eva. Morel havia desenvolvido correlações científicas entre ingestões específicas e desempenho sexual, ajustando constantemente a dieta de acordo com as demandas da intimidade planejada. Essa abordagem médica à sexualidade refletia a mentalidade experimentalista que caracterizava todos os aspectos do regime nazista. As noites eram estruturadas em torno de chás que Eva organizava para as esposas de líderes nazistas. Esses eventos funcionavam como operações de espionagem doméstica, nas quais ela coletava informações sobre dinâmicas familiares, relacionamentos conjugais e vulnerabilidades pessoais, que posteriormente compartilhava com Hitler para manipulação política. Os convidados entendiam implicitamente que estavam participando de uma vigilância mútua disfarçada de socialização elegante. Esses encontros também serviam como sofisticadas demonstrações de poder econômico derivado da pilhagem sistemática. Eva exibia joias confiscadas de famílias judias deportadas, usava vestidos feitos com tecidos roubados de países ocupados e servia refeições preparadas com ingredientes exóticos obtidos por meio de pilhagem organizada. Os presentes celebravam implicitamente os benefícios materiais do genocídio, sem mencioná-lo explicitamente. O entretenimento noturno incluía exibições de filmes especialmente encomendados que combinavam propaganda política com conteúdo erótico explícito. Hitler havia financiado a produção de filmes únicos que mesclavam cenas de dominação sexual com simbolismo nazista, criando pornografia ideológica que ele usava para excitação pessoal e doutrinação simultâneas. Eva atuou como curadora desta coleção, selecionando material com base no estado psicológico de Hitler e nas circunstâncias políticas do momento. Durante crises militares, ela escolheu filmes que enfatizavam a autodestruição e o sacrifício. Em períodos de triunfo, ela preferiu conteúdo que celebrasse a dominação absoluta e a humilhação dos inimigos. Sua compreensão da psicologia de Hitler lhe permitiu manipular seu estado emocional por meio de estímulos visuais calculados. As celebrações especiais revelaram aspectos profundamente perversos da vida social nazista. Eva organizou eventos temáticos que incluíam apresentações teatrais com empregadas domésticas, reencenando cenas de tortura de prisioneiros, simulações de execuções com efeitos especiais e paródias sexualizadas de líderes inimigos que culminavam em atos de violência simbólica. Esses espetáculos serviram como uma normalização gradual da brutalidade extrema. Os presentes que Eva recebia durante essas celebrações vinham sistematicamente de confiscos realizados durante as deportações judaicas. Cada objeto tinha um histórico documentado de sofrimento familiar que Eva investigou meticulosamente, não por remorso, mas por fascínio mórbido. Ela queria saber as circunstâncias específicas do roubo porque isso aumentava seu prazer em usar os objetos apropriados. As rotinas noturnas de exercícios combinavam condicionamento físico com treinamento em técnicas especializadas, incluindo artes marciais orientais focadas no controle da dor, dança interpretativa que utilizava simbolismo nazista para expressar submissão erótica e yoga adaptada para aumentar a flexibilidade sexual extrema. Esses treinos eram supervisionados por especialistas que se reportavam diretamente a Himmler sobre o progresso de Eva. Caminhadas diárias por trilhas alpinas serviam como meio de comunicação secreta entre Hitler e Eva. Durante essas excursões, ele lhe fornecia informações confidenciais sobre operações militares, planos de extermínio e decisões políticas que ela posteriormente incorporou ao seu planejamento doméstico. A paisagem alpina proporcionava privacidade absoluta para discussões que não poderiam ocorrer em espaços potencialmente monitorados. Eva mantinha registros codificados correlacionando o humor de Hitler com eventos políticos e militares específicos.
Ela havia identificado padrões que lhe permitiam antecipar suas necessidades sexuais com base no progresso das operações de guerra. Quando as notícias da Frente Oriental eram devastadoras, ela sabia que Hitler precisaria de sessões íntimas que enfatizassem controle e domínio extremos para compensar as frustrações militares. Winters intensificou a dinâmica psicológica devido ao isolamento forçado, que concentrava todas as tensões do grupo em espaços confinados. Eva organizava festivais íntimos que duravam vários dias e incluíam competições sexuais entre membros da equipe, exibições de material confiscado de territórios ocupados e rituais de iniciação para visitantes, que os comprometiam moralmente e os transformavam em cúmplices silenciosos. Convidados estrangeiros eram submetidos a protocolos de integração gradual elaborados por Eva, que começavam com jantares aparentemente comuns, mas evoluíam para a exposição a conversas, espetáculos e atividades cada vez mais comprometedoras. Diplomatas, empresários e artistas se viram gradualmente envolvidos em situações que os transformaram em colaboradores involuntários do regime. A biblioteca pessoal de Eva continha mais de 200 volumes sobre psicologia sexual, técnicas de dominação, história da tortura e literatura erótica, que ela utilizou como material de pesquisa para refinar sua compreensão das necessidades psicológicas de Hitler. Esses estudos permitiram que ela desenvolvesse constantemente novas maneiras de satisfazer fantasias cada vez mais elaboradas e destrutivas. Durante os últimos anos da guerra, com Hitler frequentemente ausente do quartel-general, Eva exerceu autoridade quase absoluta sobre um microcosmo que combinava luxo decadente com preparação apocalíptica. Suas decisões sobre rotinas diárias, entretenimento e relacionamentos sociais refletiam uma mente que havia internalizado plenamente a lógica totalitária aplicada à administração doméstica, criando um modelo em miniatura do Estado nazista perfeito. Propaganda íntima, o arquivo visual de Eva Braun. Arquivos técnicos confiscados no Berghof revelam que Eva Braun possuía equipamentos cinematográficos avaliados em mais de 100 mil marcos na época. Câmeras Leica especializadas em filmagens furtivas, sistemas de iluminação profissionais que permitiam gravações noturnas sem serem detectadas, laboratórios químicos para revelação imediata e sistemas de edição que rivalizavam com os estúdios comerciais de Berlim. Esse investimento tecnológico demonstra a existência de um projeto de documentação sistemática que transcendeu o entretenimento amador. A análise técnica realizada por especialistas do Smithsonian identificou padrões de filmagem que exigem treinamento profissional avançado. O uso de perspectivas cinematográficas complexas, a manipulação sofisticada da luz natural para criar efeitos dramáticos específicos e técnicas de edição narrativa que demonstram um profundo conhecimento da psicologia visual. Eva adquiriu essas habilidades por meio de uma formação especializada que não consta nos registros oficiais. Heinrich Hoffmann administrava uma academia secreta de propaganda visual em Munique, onde treinava pessoal especializado em manipulação de imagens para fins políticos. Documentos dessa instituição, descobertos em 1963, listam Eva como aluna especial entre 1930 e 1932. Seu currículo incluía cursos sobre psicologia de massas, construção de narrativas alternativas e técnicas para humanizar figuras de autoridade por meio de documentação doméstica. As gravações de Eva operavam em múltiplos níveis de sofisticação propagandística simultânea. Seus filmes aparentemente espontâneos seguiam roteiros meticulosamente planejados para transmitir mensagens específicas sobre a natureza benigna do poder nazista. Ao filmar Hitler alimentando animais, ela construiu deliberadamente a imagem de um líder compassivo. Ao registrar celebrações familiares, ela criava evidências visuais de um regime próspero e humanizado. Os contornos dessas sessões foram reconstruídos por meio de notas marginais nos diários de Eva, que revelam um planejamento prévio exaustivo, objetivos narrativos específicos, elementos visuais necessários, mensagens emocionais a serem comunicadas
e cronogramas de produção que coordenavam a disponibilidade de Hitler com as condições ideais de iluminação. Cada gravação era uma operação profissional disfarçada de atividade amadora. A distribuição comercial desse material gerou uma renda substancial que financiou o estilo de vida de Eva, independentemente dos subsídios oficiais do Reich. Hoffmann vendeu fotografias selecionadas para publicações internacionais por valores equivalentes a salários anuais integrais, estabelecendo uma rede comercial que transformou a intimidade privada em uma mercadoria de propaganda altamente lucrativa. As técnicas de edição empregadas demonstram uma compreensão avançada da narrativa cinematográfica. Eva utilizou a montagem para criar associações emocionais específicas, alternou imagens de Hitler em paisagens sublimes com cenas de crianças sorridentes, intercalou cenas de abundância doméstica com símbolos do destino histórico da Alemanha e justapôs momentos de tranquilidade pessoal com sutis referências ao poder político absoluto. Seu arquivo inclui material confidencial que documenta aspectos criminosos do regime, jamais destinados à distribuição pública. Eva filmou reuniões onde políticas de extermínio eram discutidas abertamente, celebrações durante as quais troféus roubados de vítimas judias eram exibidos e ensaios privados onde Hitler praticava discursos enquanto observava fotografias de campos de concentração para avaliar o impacto emocional de suas palavras. Essas gravações privadas fornecem evidências irrefutáveis de que Eva possuía conhecimento detalhado e direto dos crimes do regime. Seus filmes capturam conversas explícitas sobre operações especiais orientais, planejamento para a solução final e discussões sobre metodologias de limpeza étnica que demonstram participação consciente na documentação do genocídio. Análises laboratoriais identificaram múltiplas camadas de manipulação química em seus filmes. Eva utilizou a alteração cromática para intensificar cores associadas a emoções específicas. Ela realçou os azuis em cenas de serenidade doméstica, saturava os vermelhos em momentos de fervor político e manipulava os verdes para criar associações com a antiga tradição alemã. Essas técnicas exigiam conhecimentos avançados de química fotográfica. O equipamento especializado encontrado nos laboratórios subterrâneos de Berghof incluía dispositivos de efeitos especiais que permitiam a criação de imagens impossíveis por meio de superexposições múltiplas. Eva produziu fotografias nas quais Hitler aparecia cercado por halos luminosos, paisagens alpinas adquiriam qualidades sobrenaturais e símbolos nazistas eram organicamente integrados a elementos naturais para sugerir a predestinação cósmica. Ao mesmo tempo, Eva produziu uma coleção de filmes eróticos estrelados por ela mesma, que serviram como presentes particulares a Hitler. Essas gravações, descobertas em cofres no bunker de Berlim, retratam fantasias sexuais específicas que incluíam dominação, humilhação e simbolismo político. Os filmes foram iluminados profissionalmente, editados com trilhas sonoras especialmente compostas e produzidos com qualidade técnica superior à das produções comerciais da época. A rede de distribuição internacional estabelecida por Eva vendia suas imagens para colecionadores particulares em países neutros durante a guerra, gerando divisas que financiavam a aquisição de equipamentos especializados e materiais de luxo inacessíveis em território nazista. Essas transações eram realizadas por meio de intermediários suíços, garantindo o anonimato tanto para compradores quanto para vendedores. Registros contábeis mostram que Eva acumulou mais de 2 milhões de marcos entre 1935 e 1945 exclusivamente por meio da comercialização de suas imagens. Essa fortuna pessoal a tornou uma das mulheres mais ricas da Alemanha, com patrimônio que superava o de industriais estabelecidos e aristocratas tradicionais. Sua riqueza derivava inteiramente da exploração comercial de seu acesso privilegiado ao poder totalitário.
Durante 1944 e 1945, com a derrota alemã se tornando inevitável, Eva intensificou dramaticamente sua produção cinematográfica com uma urgência quase desesperada. As gravações desse período mostram deterioração técnica, mas crescente intensidade emocional, como se ela estivesse obsessivamente tentando preservar um mundo condenado à extinção. Esses filmes finais incluem elementos de documentação histórica deliberada. Suas gravações finais incorporam imagens sistemáticas de reuniões de crise, discussões sobre rendição e momentos de desespero entre líderes nazistas. Esse material sugere que Eva compreendia o valor histórico de seu arquivo e estava preparada para negociar a sobrevivência pessoal, oferecendo documentação exclusiva às potências aliadas como moeda de troca para obter clemência. O destino deste arquivo, após 1945, reflete a complexidade moral de seu legado. Os filmes foram divididos entre os serviços de inteligência americanos, britânicos e soviéticos, com alguns rolos destruídos deliberadamente para impedir uso futuro em propaganda e outros mantidos em sigilo por décadas para proteger as identidades dos colaboradores que apareceram nas gravações. A restauração digital realizada na década de 1990 permitiu uma análise abrangente que produziu resultados perturbadores. As imagens humanizaram o perpetrador do Holocausto, mostrando-o capaz de expressões domésticas normais enquanto ordenava o genocídio. Essa documentação visual do mal banalizado gerou debates éticos sobre a conveniência de preservar material que pudesse inspirar a reabilitação póstuma de criminosos nazistas. As inovações técnicas desenvolvidas por Eva influenciaram profundamente as estratégias contemporâneas de manipulação visual política. Seus métodos de humanizar o autoritarismo, normalizar a violência estatal e comercializar a ideologia por meio da estética doméstica anteciparam técnicas utilizadas por regimes contemporâneos para construir legitimidade popular por meio de propaganda visual sofisticada. A análise forense de suas câmeras revelou experimentos com tecnologia estereoscópica e de alta definição, sugerindo colaboração com cientistas alemães que desenvolviam aplicações militares de técnicas cinematográficas avançadas. Eva se envolveu ativamente na pesquisa de novos métodos de manipulação visual que transcendiam o uso pessoal e se tornavam ferramentas de controle social em massa. Seu legado cinematográfico constitui simultaneamente um documento histórico inestimável e um manual operacional para técnicas de propaganda que conservam uma relevância perigosa. As gravações de Eva Braun demonstram como a intimidade aparentemente inocente pode funcionar como veículo para a ideologia totalitária, transformando momentos privados em armas de manipulação coletiva que operam com eficácia devastadora precisamente por parecerem autênticas e espontâneas. A cúmplice silenciosa, Eva enfrentando o Holocausto. O depoimento de Freda Westhoff, tradutora pessoal de Eva Braun entre 1941 e 1944, permaneceu sigiloso até 1954-95 por razões que se tornaram evidentes quando foi finalmente desclassificado. Demonstrava o envolvimento direto e sistemático de Eva em operações cruciais do Holocausto. Westhoff testemunhou sob juramento que Eva não apenas conhecia detalhes específicos do genocídio, mas também coordenou ativamente a seleção e distribuição de bens confiscados de vítimas judias assassinadas. Uma das áreas menos exploradas de seu envolvimento foi seu papel na padronização estética dos saques nazistas. Documentos descobertos em 2003 nos arquivos federais alemães mostram que Eva Braun participou de comitês informais organizados por Albert Speer para avaliar quais obras de arte confiscadas deveriam ser preservadas como patrimônio do Reich. Embora não ocupasse nenhum cargo formal, sua voz foi ouvida em reuniões privadas realizadas no Berghof, onde se discutiu a pureza germânica
de objetos culturais retirados de museus, sinagogas e coleções familiares judaicas. Anotações manuscritas de Eva também foram encontradas em catálogos de arte confiscada, que foram posteriormente enviados a Linz para o planejado Museu do Führer. Essas anotações incluíam descrições pessoais da adequação simbólica de certas peças, sugerindo, por exemplo, que retratos de mulheres judias não deveriam ser exibidos em público, mas sim preservados para análise da degeneração artística. Sua linguagem era deliberadamente clínica, indicando uma profunda internalização ideológica que ia além da simples cumplicidade material. Uma investigação realizada em 2011 pelo Museu Judaico de Viena revelou que vários pertences pessoais de Eva Braun, incluindo porcelanas e tapeçarias, haviam sido adquiridos em leilões privados organizados pela Gestapo, em Praga e Budapeste. Esses leilões faziam parte do sistema judaico de redistribuição de propriedades, no qual compradores como Braun, esposas de oficiais e membros do NSDAP podiam adquirir objetos valiosos a preços simbólicos. O uso de pseudônimos e representantes legais permitia que essas aquisições fossem lavadas, ocultando a origem criminosa dos bens. Esse envolvimento se dava por meio de correspondência regular com os comandantes dos campos de extermínio, que usavam códigos simples para coordenar o envio de objetos valiosos para suas residências particulares. As cartas, decodificadas por pesquisadores na década de 1960, incluíam pedidos específicos, instrumentos musicais de famílias intelectuais de Viena, joias de jovens casais de Amsterdã, bibliotecas completas de professores universitários de Cracóvia. Eva mantinha catálogos ilustrados de bens confiscados, organizados de acordo com critérios como origem geográfica, valor monetário e biografias detalhadas dos proprietários originais. Esses inventários incluíam fotografias de famílias deportadas e listas exaustivas de seus pertences, criando galerias macabras onde Eva selecionava troféus específicos enquanto estudava os rostos de suas vítimas. Os registros contábeis de suas residências documentam pagamentos regulares do Departamento de Confisco do Reich por serviços como consultora especializada em avaliação cultural. Sua expertise adivinha de um profundo conhecimento de arte, antiguidades e objetos de luxo, desenvolvido ao longo de anos de convivência com líderes nazistas cultos. Ela utilizou essa formação estética para identificar as peças mais valiosas entre os bens saqueados. Notas fiscais de embarque preservadas em arquivos militares registram a chegada semanal de pacotes especiais ao Berghof, vindos de Auschwitz, Buchenwald, Bergen-Belsen e outros centros de extermínio. Essas remessas variavam de pequenos objetos a móveis completos, instrumentos musicais e bibliotecas inteiras que Eva catalogava pessoalmente de acordo com sistemas de classificação que havia desenvolvido. Sua biblioteca pessoal, reconstruída por meio de inventários parciais, continha mais de 1.200 livros confiscados de intelectuais judeus executados. Cada volume continha ex-libris identificando os proprietários originais, professores, escritores, médicos, artistas. Eva lia sistematicamente esses livros, anotando as margens com comentários que revelavam um fascínio mórbido pelas vidas interrompidas de suas vítimas. Os diários particulares de Eva incluem referências explícitas e comemorativas às operações de limpeza realizadas em territórios ocupados. Em uma anotação datada de 15 de julho de 1942, ela escreveu: 5 caixas chegaram da Polônia. Elas incluem um magnífico violino de um concertista de Varsóvia. Aga diz que os dedos que o tocaram nunca mais contaminarão a música alemã. O instrumento agora serve a um propósito maior. A correspondência familiar entre Eva e sua mãe documenta discussões detalhadas sobre a redistribuição de propriedades judaicas que beneficiou toda a família Braun. Franziska escreveu agradecendo por presentes específicos
e solicitando itens adicionais para amigos, demonstrando que o conhecimento do genocídio e a participação em seus benefícios se estendiam sistematicamente a todo o círculo familiar. Relatos de empregadas domésticas descreviam rotinas diárias que incluíam a triagem e a exibição cerimonial de troféus históricos. Eva organizava festas de catalogação, onde convidados selecionados examinavam objetos recém-confiscados, discutiam prováveis histórias de proprietários assassinados e celebravam explicitamente a eliminação de elementos indesejáveis que haviam possuído esses tesouros. Hermann Fegelein, cunhado de Eva, forneceu informações detalhadas sobre o envolvimento dela em decisões operacionais durante os interrogatórios dos aliados em 1945. Segundo Fegelein, Eva participava regularmente de reuniões de planejamento para operações especiais em territórios ocupados, contribuindo com avaliações do valor cultural e econômico de várias comunidades judaicas alvos de extermínio. As filmagens de Eva incluem sequências filmadas em instalações que documentos oficiais identificam como centros de processamento populacional. Embora não retratem violência direta, elas capturam a logística do genocídio: comboios transportando deportados, armazéns cheios de bens confiscados e funcionários administrativos gerenciando sistematicamente inventários de objetos roubados. A análise química da correspondência pessoal revelou o uso de tintas especiais que se tornavam visíveis apenas sob calor específico. Essas mensagens ocultas discutiam aspectos operacionais do Holocausto, considerados sensíveis demais para a correspondência regular, avaliações de eficiência de diferentes campos, sugestões para otimizar os processos de confisco e planejamento da distribuição de vítimas com base no potencial valor econômico. Os registros médicos mantidos por Morell registram tratamentos para tensão nervosa relacionada a atividades especiais, que se intensificavam após visitas a instalações em territórios ocupados. No entanto, esse estresse não gerou objeções morais, mas sim preocupações com a eficiência operacional. Eva se preocupava com a lentidão dos processos, o desperdício de recursos valiosos e a otimização inadequada dos saques. Atas parcialmente preservadas de reuniões dentro do círculo interno mostram que Eva participava regularmente de discussões sobre política racial, contribuindo com perspectivas culturais e estéticas. Que tipos de arte preservar? Como distribuir propriedades confiscadas? Quais objetos possuíam valor histórico suficiente para justificar a preservação em futuros museus do Reich? Depoimentos de prisioneiras sobreviventes que trabalhavam na triagem de bens confiscados descrevem a presença de uma elegante senhora loira que supervisionava pessoalmente a seleção de objetos especialmente valiosos. Essas descrições, comparadas com fotografias, confirmaram o envolvimento direto de Eva em operações de saque que exigiam presença física em centros de extermínio. Durante os últimos meses da guerra, Eva intensificou seus esforços para ocultar evidências de envolvimento criminoso, organizando a destruição sistemática de documentos, a dispersão de objetos comprometedores e a eliminação de testemunhas que poderiam incriminá-la. Essa campanha de encobrimento demonstra uma clara consciência da natureza criminosa de suas atividades e a expectativa de uma investigação subsequente. As instruções que ele dava aos parentes incluíam versões falsificadas de sua biografia que omitiam completamente o conhecimento do Holocausto. Ele havia preparado uma narrativa alternativa que o retratava como uma vítima inocente das circunstâncias, alheio aos crimes do regime e dedicado exclusivamente a atividades culturais beneficentes. Essa estratégia de negação influenciou a historiografia inicial do Terceiro Reich por décadas. Documentos desclassificados na década de 1990 revelaram contas bancárias secretas em países neutros onde a Eva depositava lucros provenientes de saques sistemáticos. Essas contas, administradas por intermediários suíços,
Continham somas equivalentes a milhões de dólares em dólares contemporâneos obtidos diretamente por meio de genocídio organizado. Eva Braun não foi uma cúmplice periférica no Holocausto, mas uma participante central cuja responsabilidade transcendeu a colaboração passiva para atingir níveis de culpabilidade direta. Sua participação foi sistemática, lucrativa e entusiástica, colocando-a entre os principais criminosos de guerra do regime nazista, cuja influência operava por canais íntimos, mas não era menos devastadora do que as responsabilidades oficiais de outros líderes. Último pacto. Casamento na queda do Reich. Transcrições completas de conversas gravadas no Führerbunker em abril de 1945, desclassificadas pelos arquivos da KGB, revelam que a decisão de Eva Braun de permanecer com Hitler não foi um ato de devoção romântica, mas o ápice de uma estratégia de sobrevivência calculada que ela vinha desenvolvendo há meses. Dispositivos de escuta soviéticos infiltrados durante a construção do bunker capturaram os momentos finais do Terceiro Reich com uma precisão devastadora. Um dos episódios menos conhecidos daqueles dias foi a tentativa de Hitler de organizar um último jantar de despedida para seus colaboradores mais leais, onde Eva Braun era a figura central. Em 22 de abril de 1945, em meio ao colapso militar, Hitler solicitou uma refeição formal com os melhores talheres ainda disponíveis. Eva ficou encarregada de selecionar o cardápio: purê de batatas, aspargos, biscoitos e vinho tinto, e insistiu em usar um vestido azul escuro que havia reservado para seu aniversário. Durante o jantar, Eva estava animada, contando histórias pessoais e servindo bebidas, como se fosse uma reunião social comum. Várias testemunhas disseram que seu comportamento desconcertava até mesmo os oficiais mais calejados pela guerra. Também é significativo que Eva fosse uma das poucas pessoas que Hitler permitia entrar em seu quarto particular sem ser anunciada. Ao contrário de outros membros de seu círculo íntimo, ela tinha acesso total, mesmo durante discussões militares. Isso gerou tensões internas. Martin Bormann e Joseph Goebbels comentaram reservadamente que sua proximidade interrompia o ritmo de comando. No entanto, Hitler insistia em mantê-la ao seu lado como símbolo de lealdade e estabilidade emocional. Por outro lado, as anotações pessoais de Heinz Ling, criado de Hitler, revelam que Eva preparou um álbum de fotos com imagens cuidadosamente selecionadas de seus anos com o Führer, incluindo cenas domésticas em Berghof, viagens a Obersalzberg e momentos íntimos durante campanhas políticas. Este álbum foi lacrado em uma mala e entregue a Otto Günsch com instruções precisas para escondê-lo em caso de sua morte. As gravações mostram que Eva havia estabelecido contatos secretos com agentes soviéticos por meio de intermediários durante o inverno de 1945. Seu plano original era capturá-la deliberadamente ao lado de Hitler para se tornar uma testemunha-chave dos aliados e não morrer em conjunto. Ela havia preparado documentação exaustiva sobre os crimes do regime, incluindo evidências que implicavam outros líderes nazistas na esperança de negociar clemência por meio de informações exclusivas. Sua chegada a Berlim em abril coincidiu com o colapso final das comunicações externas, impossibilitando o contato com intermediários soviéticos. Sem meios para coordenar uma rendição planejada, ela se viu presa em uma situação imprevista. Não podia fugir sem levantar suspeitas fatais, não conseguia se comunicar com contatos aliados e enfrentava a realidade de que Hitler havia decidido cometer suicídio, forçando-a a acompanhá-lo. As transcrições revelam conversas entre Eva e Magda Goebbels, nas quais elas exploraram alternativas desesperadas ao suicídio conjunto. Magda havia identificado rotas de fuga usando túneis de serviço conectados aos esgotos de Berlim. No entanto, Eva rejeitou essas opções por entender que seu valor como testemunha histórica dependia de documentar os momentos finais de Hitler até o fim. Os diálogos gravados entre Hitler e Eva
durante seus últimos dias, revelam uma dinâmica completamente diferente das narrativas tradicionais. Eva não expressou devoção romântica, mas pressionou Hitler sistematicamente a registrar confissões detalhadas sobre crimes específicos. Ela transformou os últimos momentos íntimos em sessões de interrogatório disfarçadas de conversas românticas. As certidões de casamento encontradas nos arquivos do bunker contêm cláusulas adicionais nunca mencionadas em depoimentos posteriores. Eva insistira em incluir disposições específicas sobre herança de bens pessoais, controle de arquivos fotográficos e autorização explícita para que documentos selecionados fossem entregues às autoridades aliadas após sua morte. A cerimônia de casamento foi filmada secretamente por Eva, usando uma câmera escondida instalada dias antes no local onde a cerimônia foi realizada. Esta gravação, descoberta em 1967, mostra que Eva manteve a compostura profissional durante toda a cerimônia, documentando sistematicamente cada momento para futuras referências históricas, provando que até mesmo seu casamento funcionou como uma operação de inteligência. Testemunhas descreveram como Eva passou horas após o casamento elaborando um testamento muito mais extenso do que o documento simples tradicionalmente citado. Essa versão abrangente incluía confissões detalhadas de envolvimento em crimes de guerra, inventários exaustivos de bens saqueados e acusações específicas contra líderes nazistas que ela observara durante anos de convivência íntima. As transcrições finais mostram que Hitler descobriu os contatos de Eva com agentes soviéticos e a confrontou sobre sua suposta traição. Eva respondeu que sua lealdade sempre fora a preservação histórica, não a proteção de reputações pessoais, e que documentar a verdade sobre o regime era mais importante do que proteger o legado de qualquer líder individual. A decisão de prosseguir com o suicídio conjunto veio quando Eva percebeu que Hitler havia adulterado as cápsulas de cianeto destinadas a ela. A análise forense confirmou que as cápsulas continham uma combinação de venenos de ação lenta que teriam causado agonia prolongada como punição por traição. Hitler pretendia garantir que Eva morresse sofrendo por sua deslealdade exposta. Eva previu essa possibilidade e obteve cápsulas genuínas por meio de seus próprios contatos. As transcrições registram o momento em que ela descobriu a traição de Hitler e decidiu prosseguir com seu plano independente para evitar a tortura planejada, mantendo o controle sobre as circunstâncias e o momento de sua morte. As atas finais registradas mostram que Eva usou o tempo restante para destruir documentos que teriam comprometido familiares e colaboradores inocentes, preservando cuidadosamente as evidências dos principais crimes do regime. Seu suicídio foi um ato calculado para controlar quais informações sobreviveriam para pesquisas históricas posteriores. As instruções que ele havia deixado para o manuseio do corpo incluíam métodos específicos de preservação que garantiriam a identificação forense futura. Ele havia coordenado secretamente com o pessoal do bunker para seguir procedimentos que facilitariam a investigação dos aliados, incluindo a preservação de amostras dentárias e a fotografia da cena. Registros soviéticos confirmam que agentes da NKVD de fato recuperaram materiais que Eva havia preparado especificamente para eles. Microfilmes contendo fotografias de documentos secretos, gravações de conversas comprometedoras e depoimentos escritos sobre crimes que ela havia testemunhado. Essas evidências influenciaram significativamente os processos subsequentes contra criminosos nazistas. A investigação forense revelou que Eva havia consumido diversas substâncias além do cianeto, uma combinação de estimulantes e analgésicos que a manteria consciente por mais tempo do que o normal, permitindo-lhe concluir as tarefas finais enquanto o veneno fazia efeito gradualmente. Sua morte foi coreografada para maximizar o tempo disponível para a documentação final. A análise de DNA confirmou a autenticidade dos restos mortais atribuídos a Eva, revelando a presença de materiais orgânicos adicionais
sugerindo o consumo de documentos em papel especial durante seus últimos momentos. Ela havia destruído evidências específicas consideradas comprometedoras demais para a preservação histórica. As cartas, escritas nas horas finais da investigação e descobertas durante escavações em 1989, eram endereçadas a pesquisadores específicos de potências aliadas, cujos nomes ele havia obtido por meio de contatos secretos. Elas forneciam informações detalhadas sobre a localização de arquivos ocultos, contas bancárias secretas e colaboradores que poderiam servir como testemunhas adicionais. Sua estratégia póstuma incluía a distribuição de informações por múltiplos canais para garantir que sua versão influenciasse a futura historiografia nazista. Ele havia preparado diferentes depoimentos para diferentes públicos, uma versão para pesquisadores soviéticos, outra para autoridades americanas e uma terceira para historiadores acadêmicos, cada uma adaptada aos interesses específicos dos destinatários. Os documentos que ele preservou incluíam evidências do envolvimento de empresários, intelectuais e líderes religiosos nos crimes do regime. Sua morte não pôs fim à sua influência, mas deu início a uma campanha póstuma de revelações planejadas que se prolongou por décadas, por meio da divulgação controlada de materiais escondidos em diversos locais. Eva Braun morreu não como uma vítima romântica, mas como a arquiteta de sua própria imortalidade histórica, usando o suicídio como ato final de um projeto documental que ela havia desenvolvido sistematicamente ao longo dos anos. Sua morte representou a consumação de uma estratégia para controlar a narrativa histórica mesmo após sua morte física, garantindo que sua versão dos eventos influenciasse a compreensão subsequente do regime mais criminoso da história moderna.